Graça e paz, igreja. Sejam todos bem-vindos a essa terra de adoração. Eu quero, antes de orar com você, vamos ficar em pé, nós vamos orar juntos. Você deve ter recebido aí fora um folhetinho. Vocês receberam um folhetinho? Eu não ia falar sobre o folhetinho, mas todo mundo recebeu. Esse folhetinho, irmãos, é para, principalmente você que é novo entre nós, que está entre nós aí há 1 ano, 2 anos, e talvez você nunca tenha pego nenhum material como esse ainda. Nós mandamos fazer esse material para aquilo que o bispo Alex acabou de falar, né? Sobre as primícias, sobre batismo, sobre Gilgal, a instância Gilgal. Você saber o que está acontecendo na nossa vida e aquilo que faz parte do nosso ministério. Existem coisas que faz parte da nossa caminhada e você está inserido nisso. Se você é membro desse ministério, você está inserido nisso, faz parte da nossa visão. Então depois você dá uma olhada nesse folheto, para que você não perca nada e para que você não deixe de participar de nada, né? Por exemplo, primícias é uma visão nossa visão ela está em Marcos 10:45. Quando nós começamos o nosso ministério em cima desse versículo. Esse foi o nosso chamado. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o nosso objetivo é sempre olhar lá para fora e fazermos alguma coisa. Nosso objetivo como igreja é tocar nessa cidade, é abençoar a cidade de Araraquara. Então que você possa entender todos esses projetos, essas direções que Deus nos dá. E quando chegar na Santa Ceia, você traga a sua primícia. 1 quilo de alimento não perecível, que se sobrar, como geralmente sobra, a gente envia para fora, a gente envia para promoção social, e a prefeitura de Araraquara, ela dá para aquelas pessoas que precisam. Então nós fazemos o bem, porque aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisto está pecando. É a palavra de Deus. Quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Então esse é o nosso chamado. Bom, abra a palavra de Deus em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Coloca a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 9 em cima da sua cadeira. Abraça teu irmão do lado e fala assim: eu vou orar com você agora e Deus vai fazer algo na nossa vida, em nome de Jesus. Ora com o teu irmão, peça para que Deus abençoe a vida dele. Vamos orar de 2 em 2 e 3 em 3. Fale: Deus, abençoa a nossa vida. Traga a tua bênção sobre a minha casa, sobre a minha família. Se você tiver com o seu cônjuge, ore com o seu cônjuge. Peça que Deus abençoe, peça para Deus abençoar a sua casa. Mas faça uma oração diferente. Faça algo que você está sentindo que o Espírito Santo quer que você ore. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, diante da tua mesa santa. E nós queremos, Senhor, clamar ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar. Venha abrir a nossa mente, venha abrir o nosso coração, para que nós possamos caminhar dentro da tua vontade. Senhor, nós temos vontades, mas nós também sabemos que o Senhor teve uma vontade. A tua vontade foi de amar o mundo e de dar o seu Filho para que todo aquele que nele cresce tenha a vida eterna. Então abençoa-nos nessa noite para que nós possamos caminhar dentro da tua vontade e o Senhor seja glorificado nas nossas casas. Agora você vai orar pela sua casa e declare: em nome de Jesus, todo demônio que atrapalha a nossa casa, saia em nome de Jesus. Repreenda agora todo espírito imundo dentro da sua casa. Senhor, nós clamamos também que todo espírito imundo que tem trabalhado contra a nossa família caia por terra em nome de Jesus. E a tua bênção chegue sobre nós. Que as portas, Deus, do inferno que tem se fechado sejam arrebentadas. Em nome de Jesus. Todo o poder do inferno caia por terra, que tente destruir a nossa casa. Caia toda a porta, caia toda a resistência, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Abençoa-nos com a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, quer dizer, ainda em pé, Marcos capítulo 9. Vamos ler alguns versículos. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Diz assim a santa palavra de Deus: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiram com eles.
E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: quer que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes, e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Então ele viu a Jesus. O espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus a multidão, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, preste bem atenção aqui, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. Oração e jejum. Até aqui, pode se assentar, por favor. Eu vou caminhar com você numa direção nessa noite, porque nós temos a mesa do Senhor. E a palavra que eu vou entregar para vocês nesta noite é uma ministração que eu recebi no meu coração num congresso. E eu estava falando para minha esposa que é até difícil de passar muitas coisas que a gente recebe. Mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas que faz parte da nossa vida como igreja e também faz parte daquilo que o Espírito de Deus vem ministrando à igreja do Senhor espalhada sobre a terra. Eu não sei se você sabe, mas Deus quer responder todas as nossas orações. Você escutou bem? Então pense no que eu estou falando. Deus quer responder todas as nossas orações. Ele quer responder, Fábio, mas não quer dizer que Ele vai responder, porque de repente as nossas orações não estão alinhadas com Ele. Mas a vontade de Deus é responder todas as nossas orações. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jesus. Eu tenho falado com vocês nesses últimos 3 domingos, nós vemos Jesus em todo o Evangelho. Eu gostaria de desafiar você a ler os 4 Evangelhos com um óculos de observar o que é que Jesus queria ensinar aos discípulos, não somente o que Jesus estava fazendo. Deixa eu te desafiar. Leia os 4 Evangelhos, não para ver o que Jesus está fazendo, mas o que é que Jesus queria ensinar os discípulos. Você vai aprender muita coisa. E quando nós olhamos aqui para os Evangelhos, nós vemos Jesus fazendo vários sinais nesse momento aqui de Marcos, desde o capítulo 6 em diante, desde a primeira multiplicação dos pães que nós vimos. Jesus vai fazendo muitos sinais, mas no meio desses sinais, Jesus vem ensinando os discípulos com relação à oração, com relação ao desejo do Pai em responder às nossas orações.
Então eu queria que você guardasse a primeira frase nessa noite, que é a que Deus quer responder todas as nossas orações. Esse é o desejo do Pai. Todas as nossas orações. Eu quero que você deixe marcado aqui em Marcos, mas vamos avançar um pouquinho, vamos ler alguns versículos, porque eu não sei se você já ouviu falar, mas existe os 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos, eles estão ali falando praticamente a mesma coisa, só que dando ênfase em coisas diferentes. Mateus, ele dá ênfase ao Senhor Jesus como rei, Marcos dá ênfase a Jesus como servo, Lucas dá uma ênfase em Jesus como sendo o Filho do homem, e João, que é um evangelho totalmente à parte, praticamente falando dos últimos dias de Jesus, dos últimos meses de Jesus sobre a terra, ele vai falar de Jesus sendo o Verbo, sendo o próprio Deus. Mas quando nós olhamos esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ainda que a gente olhe, a ordem não está exatamente sincronizada, mas existem coisas que estão acontecendo, onde Jesus vai caminhando numa direção muito clara, de ensino aos seus discípulos. Jesus vai embora, ele sabia que o tempo dele sobre a terra era um tempo limitado. Então o objetivo de Jesus era ensinar os discípulos, que quando ele fosse para o Pai, os seus discípulos, fale para o teu irmão, discípulos, não é empregado, não é obreiro, é discípulo, é aquele que aprende do mestre e vai continuar o trabalho do seu mestre. Então, todo o trabalho de Jesus foi preparar os discípulos para quando ele fosse para o Pai, nós pudéssemos continuar a obra dele. Então, olhe por favor, ainda que nós não estejamos numa ordem exata, mas avança um pouquinho em Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 24. Achou? Acharam? Marcos 11, versículo 24, o que está escrito? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim. O que ele está dizendo aqui? Que tudo que nós pedirmos em oração, nós vamos? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Jesus vai mentir para você? Por que ele está dizendo isso se ele sabe das nossas fraquezas? Ele sabe que nós temos fraquezas? Sim ou não? Se olha para o teu irmão, você já sabe que ele tem, imagine Jesus. Sim ou não? É ou não é? Só de olharmos para nós é que a gente já sabe que nós temos fraqueza. Imagine Jesus. Continua aqui, vamos para o livro de João. João capítulo 14. Vai virando a página, Marcos, Lucas, João. Livro de João. João capítulo 14. Versículo 13. João 14, 13. O que é que está escrito? Lembra, eu falei para você, eu queria te desafiar a ler os evangelhos, não para ver o que Jesus está fazendo, mas o que é que ele está ensinando para os discípulos. Veja o versículo, João 14, versículo 13. E tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isto, ele está mentindo para os discípulos? E tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, Ele está mentindo para a gente? Não, eu acredito que Jesus está deixando bem claro aqui que o desejo dele é responder todas as nossas orações. É o desejo dele. É o que ele quer, gente. É o que ele quer. Vamos para o capítulo 16. Capítulo 16. Eu vou ler o versículo 26. Capítulo 16, versículo 26. Acharam?
naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Vamos entender o que o versículo está dizendo? Jesus está dizendo assim: naquele dia você vai pedir. E agora imagine Jesus, olha para mim, imagine Jesus e a figura do Pai aqui. E você faz o pedido e Jesus olha e fala: Pai, atende, Pai. Ele vai rogar ao Pai, ele vai insistir ao Pai para atender a tua oração. Será que ele está mentindo para nós? Ou é esse mesmo desejo dele? Eu creio que é o desejo dele. Eu não sei se você sabe, mas se você abrir a palavra de Deus, não precisa abrir, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, tem um homem chamado Salomão. No versículo 7, eu posso falar os versículos, vocês colocam aí, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, Deus aparece para Salomão, e Deus faz uma pergunta para Salomão: Salomão, o que é que você quer que eu te faça? 2 Crônicas 1, 7. Me pede o que você quiser. Olha, só teve um homem na face da terra que Deus falou: me pede o que você quiser que eu vou te responder. Davi, se Deus fizesse essa pergunta para você, o que você ia responder? Não fala, Davi, calma. Paulinho, ele ia pedir uma guitarra, provavelmente. Mas o único homem na face da terra que Deus aparece e fala: me pede o que você quiser que eu vou te fazer, eu vou te dar. Pode pedir. Foi o único homem na face da terra. E Salomão fala assim para Deus: Senhor, esse povo é como a areia do mar, ele é incontável. Eu quero sabedoria e conhecimento para dirigir esse povo. Aí no versículo 11, de 2 Crônicas, capítulo 1, no versículo 11, porque Deus apareceu para Salomão. Deus então chega para Salomão e fala: como você não pediu riqueza, como você não pediu a morte dos teus inimigos, e como você não pediu longevidade, eu vou te dar tudo isso, e ainda vou te dar a sabedoria que você quer, e o conhecimento que você quer. Aquilo que Deus ofereceu a um único homem até hoje na Bíblia, Deus em Jesus ofereceu a todos nós. Pede que eu vou te responder o que você quer. Você já pensou nisso? Que aquilo que Deus falou para Salomão, Ele está falando para todos nós. Giovana, pode pedir que eu vou responder. Rafael, pode pedir que eu vou responder. Deus quer responder todas as nossas orações. Eu vou explicar algumas coisas para vocês que eu estou aprendendo agora com 61 anos de idade, mas eu vi isso na minha vida, nesses meus 40 anos que eu tenho andado com Jesus, eu tenho visto como isso que eu estou aprendendo agora é uma tremenda de uma verdade, porque funcionou na minha vida nesses 40 anos andando com Jesus. Quando as nossas orações não são respondidas, nós ficamos extremamente enfraquecidos e decepcionados, e vamos perdendo até a visão de algo maior para que possa acontecer. Nós não sabemos lidar com frustrações, nós não sabemos lidar com coisas que não funcionam. E escute, Deus sabe disso. Deus sabe quem nós somos e Deus sabe que a gente não sabe lidar com frustrações. Então, o desejo dele como pai, fale comigo, como pai, é responder às nossas orações. Porque ele sabe que nós como filhos, se nós ficarmos frustrados, nós não avançamos. Eu quero que você olhe, volte, nós estávamos em João, né? João capítulo 16. Olha o versículo, capítulo 24, nós lemos o versículo 26. Olha o versículo 24 de João capítulo 16. Acharam? O que está escrito? Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja
Quando nós recebemos uma resposta de oração, o que acontece dentro de nós? Vamos, gente, me ajude. Quando você tem uma resposta de oração, o que acontece dentro de você? Uma grande alegria, não é? Você fala, Deus me ouviu. E ainda mais por ser Deus, a gente fala com a boca cheia, né? O Pai me ouviu, Deus ouviu a minha oração. Porque quando eu peço alguma coisa e eu recebo, essa minha alegria, ela se estabelece na minha vida. Então vamos lá. Se eu peço alguma coisa a Deus e eu recebo, eu fico. Fala, meu irmão, fale para que você escute o que você está falando. Se eu peço alguma coisa a Deus e eu recebo, eu fico. E se eu peço alguma coisa a Deus e eu não recebo, eu fico. Você não fala que fica triste, mas fica. Você não percebe, mas aqui dentro fica. Vamos para Provérbios. Abre lá em Provérbios. Pode sair de João. Vamos para Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13. Acharam? Livro de Provérbios, capítulo 13. Olha o que Deus nos ensina. Vamos relacionar tudo isso a esse trecho de Provérbios. Porque quem está falando aqui é o homem mais sábio que existia na época na terra. Então, ele está dizendo assim, capítulo 13, versículo 12. Olha o versículo 12. A esperança que se adia, ou seja, a esperança que não acontece, aquilo que eu estou esperando, que não acontece, que se adia, faz o quê? Adoece meu coração. Mas o desejo cumprido é... Então, olha só, onde há decepções, nós acabamos nos tornando vulneráveis. Quando eu estou esperando algo e orando por algo e aquilo não acontece, eu nem percebo, mas o meu coração começa a se adoecer. Porque eu estou esperando uma coisa e aquilo não acontece. E aí eu vou adoecendo. Deixa eu te explicar como que é esse adoecer. Esse adoecer não é um adoecer de você ter que tomar agora remédio. Não estou falando isso. Esse adoecer é um adoecer dentro da tua alma, que vai tomando conta de você ao ponto de daqui a pouco você nem ora mais, porque você acha que Deus não vai responder a tua oração. Ou você começa a fazer uma oração extremamente religiosa, onde você nem mais pensa no que você está orando. Porque você não está mais preocupado se Deus vai responder ou não a tua oração, porque você já está doente na tua alma. Você não percebe. Existem muitas doenças que entram dentro de nós, gente, que a gente não percebe, mas elas vão se instalando dentro de nós. Por isso que nós temos que ler muito a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos abençoar, vai curar a nossa alma. Então olha só, aquilo que eu estou esperando e não acontece, demora, é adiado, vai adoecendo meu coração. Mas aquilo que eu estou esperando acontecer e acontece, isso é como árvore da vida. Ou seja, eu vou ter um fruto que vai me manter sempre vivo, sempre esperançoso. Olhe bem para mim, eu estou falando para você que eu estou aprendendo algumas coisas com 61 anos, mas eu tenho visto muitas coisas do que eu estou aprendendo hoje sendo uma verdade, porque eu tenho aprendido e vivido isso. Eu tenho feito muitas orações onde Deus me responde, e quando Deus responde minha oração, eu fico ainda mais avivado, mais esperançoso, com mais fé de que Deus é capaz de fazer alguma coisa. Ainda que muitas orações Ele não tenha me respondido, mas pelo fato de Ele me responder orações, eu olho e falo, é possível, vai acontecer. Porque aquilo que é respondido me traz um fruto de vida. Fale comigo, fruto de vida. Então, Deus sabe que nós esperamos as coisas dEle, e Ele, como Deus, quer responder às nossas orações. Nós aqui já estamos com essa igreja construída, né? Nós estamos a 50% ainda de terminá-la. Tem 50% ainda de coisas para fazer aqui dentro, só para você imaginar. Você está aqui dentro, você deve falar assim, nossa, mas a igreja é tão bonita. É bonita, mas ainda tem 50% de coisa para fazer.
Mas deixa eu dizer, nesses anos em que nós estamos aqui, foram diversas coisas que eu pedi para Deus assim. Eu estou falando daqui, porque eu vou dar um exemplo agora, então eu preciso falar daqui. Diversas coisas que eu pedi para Deus é que Deus me respondeu precisamente. E isso, por eu ter respondido precisamente, me fez o quê? Mais alegre, com mais esperança e com desejo de ter mais. Esses dias o Renan, esse menino bonito aí, ó, fica em pé, Renan. Fica em pé, Renan. Já está de pé. Obrigado. Nós fizemos o telhado aqui do bloco B e ficou faltando colocar uns pedaços para fechar o telhado. E ele veio para cá para fechar o telhado. Sozinho, não conversei com o Osninho, a gente falou, não pode fechar. Ô Renan, você pode vir fechar o telhado? Porque ele tem uma empresa que só mexe com telhados. E ele pegou assim, eu vou, eu fecho. Sabe, tem know-how para isso. E ele veio. E eu moro aqui em cima, a 2 quilômetros daqui, num apartamento, 19º andar. E quando eu estava no apartamento, irmãos, e eu saí daqui, deixei ele aqui e fui para minha casa, quando eu cheguei no meu apartamento, irmãos, pensa num pé d'água chegando. E eu olhei para o lado da igreja, eu aqui no apartamento, olhei para o lado da igreja, tudo fechado. Em volta, tudo fechado. Eu só não conseguia ver atrás de mim. E aí eu fiz a minha oração, Senhor, ele precisa terminar esse telhado. Não deixa chover. Daqui a pouco eu recebo um vídeo dele. Ele em cima do telhado. O Renan, ele conhece o Senhor Jesus, mas é bom ele ter essas experiências. Ele me faz um vídeo e me mostra assim, olha gente, ele está em cima do telhado. Está chovendo em volta de toda a igreja, menos aqui em cima da igreja. Não foi assim, Renan? Eu estou com o vídeo. Ele falou assim, está chovendo em volta de tudo, menos aqui em cima da igreja. Agora me diga, eu tenho uma resposta de oração dessa, ele tem uma resposta dessa. A gente fica triste ou mais empoderado? Mais pronto para pedir mais coisa, não é verdade? Então Deus sabe, escute, Deus sabe que você espera que Ele responda às orações dEle. E o desejo dEle é responder todas as tuas orações. Porque se Ele responde a nossa oração, nós ficamos ainda mais abençoados. Amém? Estamos caminhando nisso? Então vamos voltar lá para Marcos, o trecho que nós lemos, porque nós vamos aprender algumas coisas agora. Marcos, capítulo 9, abra lá por favor, e vamos voltar ao trecho da passagem desse jovem endemoniado. O que nos chama a atenção aqui, de tantas coisas lindas desse trecho, tem muita coisa nesse trecho que você precisa, é o que eu falei, leia os evangelhos e peça para Deus te mostrar o que Ele está ensinando para os discípulos, não fique olhando o que Jesus está fazendo. Porque a Bíblia diz que Ele fez muito mais do que está escrito. Então, mas olha o que Deus está querendo ensinar. Nós vemos um monte de ensino ali. O primeiro ensino que nós vemos é que Jesus fala para o demônio assim, saia e não volte mais. Isso quer dizer que um demônio pode sair, pode voltar. Se ele falou para não voltar mais, é porque pode voltar. Segundo, Jesus faz uma pergunta ali, desde quando esse menino está desse jeito? Vamos pensar, vocês acham que Jesus não sabia desde quando? Sabia ou não sabia? Por que ele fez essa pergunta? Fala para o teu irmão, porque você não sabia. Fala para o teu irmão, você não sabia. Então, ele fez a pergunta para que você saiba. Porque ele sabia. Para nós sabermos o que estava acontecendo. Então, agora Jesus traz uma revelação, que esse menino, ele está assim desde nascença. Nós sabemos qual que é o problema, surdo e mudo. Nós sabemos que é um espírito que estava querendo matar essa criança. Mas nós também temos agora o ensino de Marcos, nós temos esse mesmo ensino no livro de Lucas. Aqui em Marcos parece que a coisa acontece imediatamente, mas no livro de Lucas e de Mateus a gente vê que isso demora um pouquinho. O pai do menino chega e fala para Jesus, meu filho está endemoniado, e então o demônio está querendo matar ele, me ajuda. E Jesus fala assim, vou te ajudar.
Mas tem mais, Jesus. Os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus fala, puxa vida, até quando vocês vão continuar assim? E Jesus então vai e expulsa o demônio. No livro de Marcos parece que é imediato o negócio, que os discípulos já chegam para Jesus e falam, Jesus, por que nós não conseguimos? Mas nos outros evangelhos a gente sabe que isso vai ter um tempo, que eles ficam pensando, fale comigo, eles ficam pensando. Eles estão pensando, por que nós não conseguimos? Porque olha só, eles já haviam expulsado muitos demônios. Tem um momento que Jesus comissiona 70 dos seus discípulos e envia eles de 2 em 2 para expulsar demônios. O que os discípulos sabiam fazer era expulsar demônios, curar enfermos. Eles sabiam fazer isso. Só que com aquele jovem não aconteceu. Então agora eu preciso que você se coloque no lugar daqueles discípulos, para você entender o que Jesus estava ensinando. E os discípulos estavam aprendendo. A questão é que eles aprenderam. A pergunta é se nós aprendemos. Porque agora os discípulos, olha só, eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos, eles abençoaram as casas por onde eles foram, mas agora diante desse jovem eles não tiveram uma resposta. E eles não fizeram o que a maioria de nós fazemos. Era da vontade de Deus que não saísse. Eu não estava preparado. É porque a soberania de Deus, Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas, por que não saiu o demônio deles? Os discípulos não fizeram isso. Os discípulos também não fizeram assim. Deu certo com esse monte, com aquele lá não deu certo. Tudo bem, mas todos esses aqui nós conseguimos, não deu certo com aquele, tudo bem. Eles não fizeram isso. A primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, dentro desse processo de Deus responder todas as nossas orações, é que nós não podemos, como cristãos, nos contentar com as respostas negativas de Deus. O fato de não ter respostas não pode nos fazer pensar que acabou. Fala para o teu irmão, Deus quer responder todas as nossas orações. Os discípulos, eles ouviram e falaram assim, peraí, Deus respondeu todas essas orações, mas não respondeu esta. Por que Ele não respondeu esta? Jesus, vamos conversar? A maioria de nós como que resolve isso? Como é que nós resolvemos isso na maioria das vezes? Não respondeu? É da vontade de Deus. Então peraí, você está querendo me dizer que a vontade de Deus é não responder a tua oração? Fala para o teu irmão, não é isso. Então o que é então? Porque os discípulos, eles olharam e falaram assim, não, peraí, essa oração não foi respondida. Alguma coisa está errada. Nós queremos saber por que a nossa oração não foi respondida. Porque o Senhor Jesus vem nos ensinando que a vontade dEle é responder às nossas orações. Nós já expulsamos demônios, nós já curamos pessoas. Por que isso não foi respondido? E enquanto eu não descobrir, eu vou continuar pedindo, porque foi Ele que me ensinou. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. Então, enquanto eu não tiver a resposta disso, eu vou continuar pedindo. Eu não vou pegar e me alimentar com essa esperança religiosa de que é a soberania de Deus. Eu sei que tem coisas que Deus não vai responder, mas não é porque Ele não quer, é porque eu é que não soube pedir. Você entende a diferença disso? Vocês estão me olhando com uma cara, que eu acho que eu não vou nem dar mais servir a ceia hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem certeza que Deus quer responder as suas orações? Por que Ele não responde às nossas orações? Porque Ele não quer ou porque nós não sabemos pedir? Fala para o teu irmão, balança ele, fala, porque nós não estamos sabendo pedir. Então agora deixa eu te fazer uma pergunta para você que é uma pessoa inteligente responder. Se você que é inteligente e quer que Deus responda às suas orações, você vai desistir de pedir ou vai mudar a forma de pedir? É isso.
Aleluia. Porque é isso que Deus quer que você faça. Ele não quer falar para você, não vou responder. Ele quer falar, peça da forma certa. Peça o que é certo, para que eu possa te responder. Deus é soberano? Sim. Deus sabe todas as coisas? Sim. Mas o que Deus nos ensina? Que Ele quer responder todas as nossas orações. Por que Ele não responde? Porque nós não sabemos pedir, nós pedimos errado. Mas não é que Ele não quer responder. Então nós, a partir de agora, nós precisamos crescer espiritualmente. Para pararmos de ficar culpando Deus de coisas que não dão certo. Não dão certo não é porque Deus não quer fazer, é porque nós estamos pedindo errado, porque o desejo dele é responder todas as orações. Os discípulos sabiam disso. Os discípulos aprenderam com Jesus. E o que os discípulos fizeram? Espera aí, Jesus, não deu certo. Tudo isso deu certo. Já era o suficiente para nós estarmos felizes. Foram muitas orações respondidas, mas uma não foi respondida, Jesus. E nós queremos saber por quê. Nós não vamos deixar assim. Porque olha, vamos lá. Vamos colocar em prática o que a gente aprende, amém? Fale comigo, eu sou uma pessoa inteligente. O Espírito de Deus está em mim. E o que eu aprendo eu vou colocar em prática. Amém? Se a minha oração é respondida, eu fico feliz. Se a minha oração não é respondida, eu fico. E se eu fico triste, isso vai adoecendo a minha alma. Se eu vou ficando doente, daqui a pouco eu vou me acostumando a não ter orações respondidas e daqui a pouco eu nem ligo mais para as minhas orações. Então esse negócio de falar, Deus não respondeu uma oração, é muito sério isso. Não é tão simples assim. O diabo quer que você acredite, que você se convença que é assim. Porque isso aconteceu no meio da humanidade, então que seja assim. Mas não é o que Jesus ensina na sua palavra. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho pedido tanta coisa doida para Deus. E aí eu venho aprendendo, por isso que eu falei para vocês, eu estou aprendendo. Que as coisas que às vezes que eu acho que são doidas, que eu peço para Deus, não são doidas. Porque um pastor estava me ministrando, ele falou assim, são orações maravilhosas aos olhos de Deus. Eu não sei se você já teve orações maravilhosas, aquelas orações que você fala assim, vai Pai, me ajuda, porque só você pode fazer isso. Ninguém consegue, é só você, me ajuda. Esse é um tipo de oração maravilhosa. É aquele tipo de oração que você olha para Deus e fala, eu sei que só você pode. E você fica esperando. E Deus vai te dando estratégias, Deus vai te dando direções, Deus vai colocando pessoas perto de você, Deus vai abrindo caminho, Deus vai mostrando portas. E quando você vê tudo acontecendo, você olha para o Pai e fala, eu sabia que o Senhor ia responder, porque o Senhor sempre responde. Fala para o teu irmão, Deus sempre responde. Talvez você nessa noite vai comer dessa mesa, mas você está com a tua alma doente. Talvez você já tenha pedido pelo teu casamento, talvez você já tenha pedido por alguma coisa tão importante na sua vida e você não viu resposta. E a sua alma adoeceu. E você está agora fazendo suas orações sem mais esperar um milagre. Mas o Senhor não quer que você sinta isso. O Senhor quer que você entenda que Ele não respondeu a sua oração, não é porque Ele não quer responder, porque Ele quer responder todas. Ele não respondeu porque talvez a sua oração ainda não esteja ao ponto para Ele responder. Então o problema não está nele, o problema está em mim, no meu egoísmo, no meu ventre, onde eu olho só para mim, porque Deus responde às orações. Mas se você for olhar na Bíblia, essas orações têm que ser parceiras de Deus. Como é que Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, que nós vamos orar nessa noite por ser Santa Ceia? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome,
venha a nós o teu reino, seja feita a tua, assim na terra. Então a minha oração tem que ser parceira com Deus, diante daquilo que Ele tem no céu para vir aqui para a terra. Se você quer ter um apartamento na praia, como eu quis ter no meu passado, Deus vai te dar. Desde que isso seja uma parceria com Ele. Não existe o que Deus não possa te dar. Desde que isso seja parceria do reino dEle para você. E que isso tenha propósitos no reino dEle para você. Eu preciso entender isso. Todas as minhas orações o Pai quer responder. Preciso curar minha alma. Eu preciso olhar para minha alma e falar assim: Deus, tira de mim estas questões que me frustraram e que me fizeram ser vulneráveis, porque eu não sei trabalhar com as coisas que não são respondidas. Então eu peço que o Senhor me ajude a enxergar as coisas que são respondidas. Era mais fácil eu pegar o meu telefone, procurar aqui, Renan, desce do telhado, cara, que eu estou olhando aqui, está chovendo em toda a cidade, você vai se molhar. Era mais fácil fazer isso ou não? Sim ou não? Não era só mais fácil, mas também era o mais lógico. Também era o mais inteligente, não era? Mas conforme você vai tendo experiências de Deus responder orações, você começa a esperar Deus resolver os seus problemas. Em vez de você ficar cutucando as coisas. Está entendendo? Você está entendendo? Os discípulos, irmãos, eles viram uma oração que não foi respondida e eles... Mas tem uma segunda coisa que faz parte deste contexto, que é muito importante. Aqui em Marcos capítulo 9, vamos voltar para lá, por favor. Jesus chega para os discípulos, e Jesus vai ensinar agora os discípulos, amém? Jesus vai falar para os discípulos, por que a oração deles não foi respondida? E qual foi a razão? Vocês acabaram de ler. Qual foi a razão da oração dos discípulos não ter sido respondida? É porque faltou o quê? Não faltou fé. Pode falar mais alto. Jejum e oração. Jesus falou, esta caça de demônios só sai por meio de... Tá. Leia um contexto anterior. Nós estamos no capítulo 10 de Marcos, no capítulo 9, amém? Amém, irmãos? Leia o contexto anterior e você vai ver que Jesus não estava em jejum. E eu não vi Jesus parando para orar. Mas ele está falando, isso aí só sai com jejum e oração. Mas Jesus estava em jejum? Jesus estava em oração? Não. Então qual que é a segunda coisa que a gente aprende aqui? A primeira coisa é que minha oração vai ser respondida, eu não posso abrir mão dela. Eu tenho que entender porque que não foi respondida. A segunda coisa que eu preciso entender é que oração e jejum não é para quando eu vou entrar numa batalha espiritual. Tem que ser um método de vida. Para quando eu tiver uma necessidade, eu já estou praticando jejum e oração. Talvez você tenha aprendido de forma religiosa, que amanhã você vai falar com o teu chefe, que está demitindo um monte de gente, você está com medo de ser demitido, e você fala, meu Deus, acho que meu chefe vai me demitir amanhã, eu vou jejuar hoje. Como se esse teu jejum fosse resolver amanhã. Mas não é assim que Jesus ensinou os seus discípulos. Jesus ensinou aos seus discípulos que o método de vida nossa tem que ser um método de oração e jejum. Para quando chegar o problema, eu posso até estar alimentado, mas eu posso enfrentar o problema, porque eu já tenho uma vida de jejum e oração.
Você está entendendo? O método religioso é faça para você receber. O método divino é faça constantemente como um estilo de vida para você receber. O método religioso é você faz e eu te dou. O método divino é eu vivo dessa maneira e ele me abençoa. Você entende a diferença? Jesus não estava em jejum, nem estava orando naquela hora, mas ele pegou e expulsou o demônio, porque aquilo era uma prática da vida dele. Eu e você temos que ter uma prática de jejuar uma vez por semana, e não vem com religiosidade e falar assim, é toda segunda-feira, não, faça a hora que você sentir. Isso tem que ser em intimidade com Deus, tem que ser uma coisa natural. Jesus fala assim, olha, essa casta só sai por meio de jejum e oração. Eu vou mexer um pouco mais com você. Fala para o teu irmão, ainda tem mais para mexer com você. Calma, que não acabou, viu, Vanessa? Vamos lá. A sua oração é uma oração de intimidade ou uma oração religiosa? Vamos lá. A sua oração é uma oração de intimidade ou uma oração religiosa? Eu vou te explicar o que eu estou querendo te perguntar. Porque Jesus falou que é oração e jejum. Ele não fez oração nem fez jejum. Então isso aqui é uma coisa constante na vida dele. Eu não sei se você já percebeu, mas as nossas orações, se a gente bobear, é uma oração religiosa. A gente já sabe como começar, a gente já sabe como terminar, a gente já sabe até como falar o glória a Deus, glória a Deus, Senhor, por tudo que você está fazendo. E o que Deus quer construir em nós? Uma oração religiosa ou uma oração de intimidade? Porque vamos lá, o que é oração? Responda, o que é oração? Falar com Deus, amém? E como é que Deus quer que você fale com Ele? De forma religiosa ou com intimidade? Com intimidade. Então, intimidade é uma conversa. Eu preciso tomar muito cuidado com a minha religiosidade, porque daqui a pouco eu estou orando de uma maneira religiosa. A minha maneira de falar com Deus se torna uma maneira religiosa. E se minha maneira for religiosa, eu não vou escutar o que Ele tem para mim. Então eu preciso ter intimidade para escutar o que Ele tem para mim. Volte para Marcos, por favor. Marcos. Versículo 28. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não pudemos expulsá-lo? Versículo 29. Esta casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. A oração, ela tem que ser algo muito viva na nossa vida. Quando os discípulos estiveram com Jesus, lá em Lucas, se você for pegar o trecho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, é o mesmo trecho de Mateus, quando Jesus vai fazer a oração do Pai Nosso, a oração dominical. Lá em Lucas, capítulo 1, os discípulos falam assim para Jesus. Olha só o que os discípulos falam para Jesus. Eu preciso que você seja uma pessoa humana, tá bom? Porque às vezes ainda é muito robô. Mas eu preciso que você seja humano, que você pense como uma pessoa humana. Os discípulos estão vendo Jesus multiplicar pães, os discípulos estão vendo Jesus abrir os olhos dos cegos, os discípulos estão vendo Jesus fazer o coxo andar, e agora os discípulos falam assim para Jesus, Jesus, nos ensine a orar. Eu vou ser bem sincero para você, se eu estivesse lá, eu ia falar, Jesus, como é que eu faço para andar sobre as águas? Ô, Jesus, fala aí, como é que eu faço para um cego enxergar? Fala, qual que é o segredo? O que eu tenho que fazer para o cego enxergar? Os discípulos não fizeram nada. Essa pergunta não foi a pergunta dos discípulos. A pergunta dos discípulos foi, Jesus, como é que eu tenho que orar? E aí Jesus ensina, lá em Lucas 11:1, ele ensina a mesma oração, quer dizer, é a mesma passagem que ele vai ensinar sobre a oração do Pai Nosso, a oração dominical. Vocês querem aprender como orar? Então, olha, o Pai está no céu, é nosso. Ele quer responder às nossas orações, o reino é dele, e
vontade dele tem que vir para cá. É isso que nós temos que trazer. E agora Jesus fala assim, olha, não é desse jeito, tá bom, gente? Mas entende, eu estou tentando aqui representar. É como Jesus falasse assim agora, ó, pessoal, estou indo embora, vou para o céu, vocês já aprenderam, peçam o que está lá para acontecer aqui. Agora eu vou voltar 3 cultos atrás. Lembra daquele homem endemoniado que Jesus fala? Se o reino de Deus se manifesta aqui, se eu expulso o demônio no poder do Espírito de Deus, é porque o reino de Deus chegou sobre esse lugar. Amém? Foi Jesus que falou isso. Lembra? Aprendemos há 2 domingos atrás. Então agora as minhas orações, eu preciso buscar essas orações ali nesse reino. Voltamos ali. Para que Ele responda todas as minhas orações. Eu estou fazendo faculdade? Estou. Eu quero fazer faculdade do quê? De tal assunto. Para quê? Para glorificar a Deus. Então pode pedir porque o Senhor vai te responder. Eu quero ter uma empresa. Quer? Para quê? Para que a minha empresa glorifique a Deus. Pode pedir que Ele vai te responder. Eu quero ter um casamento abençoado. Para quê? Para que meus filhos e minha família, minha herança seja abençoada. Pode pedir que Ele vai te responder. Tudo aquilo que você pedir que está nesse reino que é dele, Ele vai trazer sobre você. Agora, se você ficar com aquelas orações religiosas, falando sempre as mesmas coisas, porque a tua alma está abatida, a tua alma está morta, porque o que tem resposta, ele é como uma árvore, ele é como se ele tivesse os frutos da vida, ele está cada vez mais animado, vamos pedir, porque Deus vai responder. Mas isso é loucura que você está pedindo. Não, mas vamos pedir. Eu continuo, agora eu mudei. Antigamente eu pedia para Deus trazer para nós 2 milhões. Agora eu já estou pedindo 3 milhões. Eu continuo pedindo. Apóstolo, Deus não respondeu os 2, vai responder 3. Vai responder. Vai responder. Eu continuo pedindo. Mas apóstolo, você já está pedindo já há quanto tempo? Já uns 5 anos. Ou mais. Pela inflação, Jesus, eu já estou agora fazendo umas contas, acho que eu tenho que pedir até mais, viu? Mas se a minha oração for religiosa, aquele tipo de oração que eu não tenho, eu fico pedindo para Deus, já não espero mais nada, Deus responde, eu nem vejo. Eu nem agradeço, eu acho que foi no meu braço, que foi na minha força, que foi minha inteligência. A palavra de Deus nos ensina que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com outrem, com ninguém. Se você está achando que Ele vai te dar alguma coisa para você se ensoberbecer, você pode ter certeza que Ele não vai te dar, porque Ele sabe quem você é. Mas se você tiver um coração quebrantado, humilde e depender dEle, Ele vai te responder. Porque Deus quer responder todas as orações. Apóstolo, eu estou sentindo dor no meu ciático e até agora não fui curado. Nós vamos ficar orando até você ser curado. Sabe por quê? Porque Deus quer responder essa oração. Apóstolo, eu tenho um câncer e esse câncer ainda não foi curado. Nós vamos continuar orando até que esse câncer seja curado. Sabe por quê? Porque Deus quer responder todas as nossas orações. O problema então não é no orar, é como orar. Aí vem o mistério. E é um mistério tão grande que eu não tenho como te ajudar. Que é um mistério. É uma questão de buscar Deus, coisa que eu também busco. E que eu também preciso. E que tem hora que dá certo e que tem hora que dá errado. Mas nesse mistério, conforme você tem uma resposta, você fica mais animado para ter outra resposta. E se você tem uma resposta, vai ficar mais animado para ter outra resposta. Então feche a sua Bíblia, nós vamos tomar a ceia juntos. Mas antes de tomar a ceia juntos, nós vamos orar.
queria muito te desafiar para que você começasse a ler a Bíblia a partir desse mês. Não fique esperando virar o ano, não. Começa hoje, amanhã, segunda-feira. Começa a ler o Evangelho de Mateus. Apóstolo, eu estou lendo a Bíblia anualmente, falta pouquinho para terminar a minha leitura. Tá bom, então termina a sua leitura. E assim que você terminar a sua leitura, comece a ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E não leia vendo o que Jesus está fazendo, leia e veja o que Jesus está ensinando para os discípulos, porque você é um discípulo. E veja assim o que ele está ensinando para você. Aí quando você vê Pedro andando sobre as águas, não fale assim, nossa, Pedro andou sobre as águas. Não, veja o que Jesus queria ensinar para Pedro, em ter deixado ele andar sobre as águas, em ter deixado ele afundar e ter dado a mão para ele para fazê-lo subir no barco. Porque Jesus fez o processo todo. Aprenda, porque se você aprender, como eu venho nesses 40 anos andando com Jesus, fazem 40 anos que eu ando com Jesus. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai ficando cada vez mais animado para pedir mais coisas. Mas se a tua alma está abatida, lembra, eu falei para vocês semana passada, retrasada, eu tinha pedido uma coisa por um irmão que estava enfermo e que foi fazer uma cirurgia. E essa minha oração, que eu pensei que tinha sido respondida, porque na segunda-feira o irmão teve a cirurgia mudada, não aconteceu. E eu fiquei triste, porque a oração não respondida nos entristece. E aí Deus rapidamente me trouxe uma resposta. Aconteceu uma outra pessoa que estava enferma, já contei todos os nomes, não vou ficar citando de novo. Uma outra pessoa ficou enferma, recebi uma informação, e aí eu falei, puxa, essa daqui não foi respondida, mas essa vai ser. E eu orei, e aí eu falei, Senhor, se o Senhor respondeu essa, por que essa o Senhor não respondeu? O Senhor respondeu todas, cada uma de uma forma. Ele quer responder todas as orações. Mas se a tua alma foi abatida, se você pediu tanto pelo teu casamento e não deu certo, você pediu tanto pelo teu filho, não deu certo, você pode olhar, verifica a tua oração hoje, veja, seja sincero. Eu quero tirar você dessa prisão. Eu não. O Espírito de Deus quer tirar você dessa prisão, onde você já está orando que nem um religioso. Senhor, salva o meu filho. Mas você está falando, Senhor, salva o meu filho, mas você nem mais está acreditando nisso, porque já passaram tanto tempo e você não está vendo. E também você já pediu outra coisa e também não viu, e pediu outra coisa e também não viu. Mas eu quero te fazer lembrar daquilo que nos traz esperança. A Bíblia fala, pense no que nos traz esperança. Quais foram as orações que você já fez e você viu resposta? Não teve orações que Deus já respondeu? Aí eu tive. Deixa eu te falar uma coisa, quando nós somos novinhos na fé, isso foi uma coisa que o Espírito Santo me ministrou. Quando eu era novinho na fé, lembra quando você era novinho na fé? Consegue lembrar? Sim ou não? Eu não estou falando novinho de idade, porque alguns já estão bem velhos. Estou falando novinho na fé. Lembra quando você era novinho na fé? A gente aceitou Jesus na igreja. Fala a verdade, irmão, a gente está voando, não está? A gente sai daqui da igreja voando, sim ou não? Aí a gente chega em casa, a gente está indo para casa, e a gente já fala, ai Deus, que em nome de Jesus, minha esposa já tenha feito isso. Você chega em casa, você vê feito e fala, nossa, Jesus respondeu a oração. Tudo você vai pedindo e Jesus vai respondendo, sim ou não? Você vai vendo um monte de respostas de oração quando você é novo na fé. É que talvez você tenha se esquecido, mas é assim. Quando você é novo na fé, você vê um monte de oração respondida. Porque a tua religião não é viciada, não é religiosa. Você não tem decepções de oração. Então você vai pedindo. E Deus vai te mostrando o que Ele está fazendo. Só que vai vindo o tempo, você vai ficando religioso. Vai aprendendo a orar do teu jeito, não como Jesus ensinou.
vai se decepcionando com você mesmo, porque você acha que Deus não escutou, porque Ele não quis escutar. E não porque a tua oração não era boa, ou não era certa, ou não era o tempo, ou não era a forma. E aí você olha para tudo isso de errado e você fala, peraí, se está tudo errado eu quero fazer o certo, porque eu quero que a minha oração seja respondida. Minha oração não foi respondida, por quê? Jesus, por que não saiu? Estava errado, vocês não jejuaram e oraram. Então eu vou jejuar e eu vou orar também. Não é assim, não respondeu, então não respondeu. Quando a gente é novo na fé, a gente não tem dessas decepções. Porém agora, com o caminhar, você pode ter um monte de decepções. Porque faz tempo que você está na igreja, faz tempo que você dá dízimo, faz tempo que você aprendeu que é por meio de performance, se você fizer, Deus vai te fazer. E aí é só religiosidade, é só cadeia, está preso num monte de coisa. Meu irmão, seja livre, Jesus quer que você seja livre. Jesus quer que você olhe e fale assim, não respondeu isso, mas vai responder. Por isso que ele falou assim, você tem que ser que nem uma criança. Quando eu era criança, tem coisa que eu não esqueço, e conforme a gente vai ficando velho, você sabe do que eu estou falando. Conforme a gente vai ficando velho, a gente vai lembrando das coisas de quando a gente é criança. Eu lembro que quando eu era criança, tinha uma propaganda que falava assim, não esqueça da minha Caloi. Levanta a mão quem lembra dessa propaganda. Quanta gente. Meu pai não tinha dinheiro para dar Caloi, irmãos. Mas eu falava, não esqueça da minha bicicleta. E chegou uma Monark velha, mas chegou. E meu pai pintou, deixou ela linda, novinha, preta e branca. Se você não for como uma criança, você vai ficar machucado aí dentro da sua cadeia, com as suas orações religiosas, e você vai ficar culpando Deus. Domingo que vem eu vou falar sobre isso, sobre Deus demorando para responder às nossas orações, de forma proposital. É a última ministração dessa série. Então eu queria que agora você feche a sua Bíblia e nós vamos orar pelo nosso coração. Por favor, os diáconos aí que estão aí fora, não deixem as crianças entrarem agora. Avisa lá nas classinhas para não soltarem as crianças ainda, por favor. Os papais, não vou deixar sair as crianças ainda não, pode ficar tranquilo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente deixa vir as crianças. Vamos orar, gente, aí tem bastante tempo hoje. Então os papais fiquem tranquilos. Eu sei que alguém, por ver os pais levantarem, eu sei que deve ter dado alguma instrução para vocês, né? Tinha coisa aqui atrás? Estão trabalhando contra mim aí, é? Estou brincando. Vamos orar? Sentados, feche seus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite. E o nosso coração, ó Deus, nossos corações estão aqui pensativos. Nós estamos pensando, Senhor, o quanto nós temos sido religiosos diante de todas as frustrações que nós já tivemos por nós não termos orado da maneira correta. Senhor, culpamos o Senhor de muitas coisas e temos uma certeza que o Senhor não é culpado de nada, nunca será. O Senhor é Deus, não há ninguém tão justo e tão maravilhoso quanto o Senhor. E nesta noite, Senhor, diante de tudo que nós ouvimos aqui, nós queremos pedir, Senhor, nos tire dessas cadeias. Senhor, tira os meus irmãos de qualquer cadeia que os impeça de acreditar que o Senhor responde todas as nossas orações. Que o que nós precisamos, ó Deus, é aprender a chegar na Tua presença. O que nós precisamos é aprender sobre a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, tira este meu irmão, essa minha irmã dessa cadeia agora. Senhor, eu peço que o Senhor abra essa cadeia agora.
Meu irmão, em nome de Jesus, fale para Deus: Senhor, quebra essa cadeia da minha vida. Fale aí você silenciosamente para Deus, fale: Senhor, me tira dessa cadeia, onde eu não tenho acreditado mais que o Senhor vai fazer. Eu quero acreditar em tudo que o Senhor tem para fazer. Eu quero acreditar, fale para Deus: Senhor, eu quero acreditar que o Senhor vai responder todas as minhas orações. Então me tira dessa cadeia, fale para Deus: me tira dessa cadeia, Senhor. Me tira dessas cadeias mentirosas que o diabo me prendeu. Porque o Senhor nunca foi culpado de nada, Pai. Pelo contrário, se alguma virtude há, se algum louvor existe, se alguma coisa boa tem acontecido nas nossas vidas, é porque o Senhor agiu nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito agora haja poderosamente em cada coração. Eu quero fazer um ato profético aqui. Fique com seus olhos fechados, por favor. Mas eu quero fazer um ato profético aqui. Não é para mim, não é para ninguém, é para você. É o seu ato profético. Se você se sente dentro de alguma, se você se sentia dentro de alguma cadeia, você acabou de orar, eu creio que o Senhor abre as portas. Eu estou sentindo algo muito grande do Senhor aqui nessa noite. O Senhor está me mostrando, eu falei, mas o Senhor está me mostrando portas abertas. A porta abriu, irmãos. Você orou aí, Deus abriu a porta. Então agora é hora de você sair daí de dentro. Porque a porta pode estar aberta e você pode continuar preso. Então, fique com os seus olhos fechados. Mas se você quer fazer um ato profético, demonstrando que você está saindo de dentro dessa cadeia, fique em pé com os seus olhos fechados. Fiquem todos de olhos fechados, por favor, amém? Não abra seus olhos. Mas se você quer sair dessa cadeia agora, fique em pé. O ficar em pé é a tua demonstração do teu passo para sair de dentro disso. Saia, saia, saia agora. Sai, chega. Acabou esse tempo de você ficar acreditando que Deus não vai responder tua oração. Sai agora desse lugar. Sai agora, não há impossíveis para Deus. Aquele homem falou: Senhor, eu creio que o Senhor vai tirar o meu filho dessa condição. E Jesus falou: não há impossíveis para Deus. Então sai agora. Senhor, eis aqui a nossa demonstração de fé diante de Ti. Levanta suas mãos aos céus. Fale para Deus: eu creio, Senhor, eu creio. É a nossa demonstração de fé, Senhor. É a nossa atitude nesta noite diante dos céus e da terra, para que todo demônio assista que nós somos livres em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e que nós cremos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós, como está escrito nas Escrituras. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que as nossas orações serão respondidas. Nós cremos, Senhor, que aquilo que parece ser impossível ao mundo e até mesmo a nossa alma, o nosso espírito se convence nesta noite que o Senhor é poderoso para fazer o que precisamos que o Senhor faça. Faz a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Faz a Tua vontade na nossa vida. Ensina-nos a orar. Você que se levantou, você que saiu, e mesmo que você não tenha saído porque não precisou sair, fale para Deus agora. Fale: Senhor, me ensina a orar, Senhor. Me ensine a orar, me ensine a orar. Eu quero orar como o Senhor quer que eu ore. Eu não quero orar segundo as minhas limitações. Eu quero orar segundo a fé que o Senhor colocou dentro de mim. Porque eu fui salvo pela graça, mediante uma fé que o Senhor colocou dentro de mim, Senhor. Me faz orar, Senhor, segundo esta fé, segundo aquilo que o Senhor me ensina na Tua palavra, segundo aquilo que eu vejo na Tua palavra. Me ensina, Senhor, me ensina a orar. Fale para Deus: Senhor, tira da minha boca palavras religiosas. Tira do meu coração
Conforme eu vou orando, faça você a sua oração junto comigo, amém? Fale para Deus: Senhor, tira da minha boca orações religiosas, tira da minha mente uma oração que já está sempre pronta. Eu quero uma oração que venha do alto, Senhor. Eu quero uma oração que venha do Teu Espírito, no meu espírito, e onde eu possa ver as respostas como uma criança, como eu possa ver o Senhor fazendo todos os dias alguma coisa diferente, desde um ônibus que chega atrasado, de um Uber que chega mais cedo, de um trabalho onde o relógio parece parar. Oh Deus, eu quero continuar vendo o Senhor fazer milagres na minha vida. Me faz orar como o Senhor quer que eu ore. Tira do meu coração essa forma religiosa de me relacionar contigo, de começar sempre dessa maneira e de acreditar que o Senhor não me escuta. Oh Deus, me ensina a orar, me ensina a orar. Vem Espírito Santo, enche-nos com a Tua presença, Espírito Santo. Enche-nos com a Tua unção nesta noite, Espírito Santo. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Santo é o Senhor, glórias ao Teu nome, Senhor. Ainda todos com os olhos fechados, pode se assentar, sente-se, volte a se assentar. Senhor, nós queremos entregar esse momento agora diante de Ti. Queremos selar tudo isso por meio da ceia, Senhor. Pão que representa o Teu corpo, suco da vida que representa o Teu sangue. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Por favor, pode pedir para quem tem que buscar as crianças, os papais lá que estavam com aviso, vão lá buscar. Eu vou esperar vocês voltarem para a ceia. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus vai responder todas as tuas orações. Fala para o teu irmão: todas as tuas orações. Todas são? Todas. Todas as tuas orações. Feche sua Bíblia. Nós vamos esperar chegar as crianças para nós tomarmos a ceia juntos. Queria chamar os nossos pastores, nossa liderança, para vir aqui para frente. Enquanto eles estão vindo para cá, vocês estão vendo essas luzinhas? Amém? Isso aqui não é luzinha de Natal. Nós não comemoramos Natal, fazemos a festa de Natal com a nossa família, principalmente a nossa família que não sabe corretamente sobre Jesus. Sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro e sabemos também que esse período do mês é o mês mais angustiante que existe na história da humanidade. Dezembro é o mês em que as pessoas ficam mais abatidas, mais angustiadas, e onde se pratica maior número de suicídio em dezembro. Nós somos livres. Nós temos a verdade que é Jesus. Essas luzes aqui são as luzes que os judeus acendiam suas velas na festa do Hanukkah, no finalzinho do mês. E por que os judeus faziam essas festas com as luzes? Quando Constantino, quando eles foram fazer a festa do grande sol, sol invicto, eles misturaram um monte de coisas pagãs e pegaram coisas dos judeus, coisas do grande sol, e aconteceu o que nós temos hoje na nossa história. As nossas luzes são as luzes que lembram de Hanukkah, festa que não está na Bíblia. Hanukkah não está na Bíblia, mas que Jesus foi até lá, participou da festa de Hanukkah. Acho que é João capítulo 7 ou João capítulo 8, ele vai até a festa das luzes e ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Então, quando nós vemos as luzinhas, quando nós vemos a festa de Hanukkah, que a gente celebra no final do ano, do mês, a gente está celebrando Jesus, a nossa luz. Amém? Então,
Que você coloque a sua luzinha na sua casa e você se lembre que Ele é aquele que ilumina a nossa vida e vai continuar iluminando até a sua volta, para a glória dele. Amém? Nós vamos tomar ceia. Eu só preciso que alguém me avise quando todas as crianças entrarem. Tem papai que está aqui dentro que o filhinho ainda não chegou, né? Só balança a mão para que eu saiba que eu tenho que esperar. Eu espero. Tem problema. Tem mais pai que está esperando? Balança a mão para que eu saiba se tem mais criança. Pronto. Já chegou. Calma, que está vindo. Senhor Deus, obrigado por esta mesa. Obrigado por podermos comer juntos desta mesa. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos ama. Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor nos deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E nós te agradecemos porque o Senhor nos deu Jesus, que morreu naquele madeiro por nós, naquele monte chamado Calvário, deu a sua vida e derramou o seu sangue para nos perdoar os pecados. Nesta noite nós celebramos a morte do teu Filho, mas também celebramos a ressurreição ao terceiro dia. E assim como Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Bendito é teu nome, Senhor. Sustenta-nos agora com esse alimento. Fortalece o nosso espírito na nossa caminhada. Se alguém está enfermo aqui, que seja curado nesta noite em nome de Jesus. Amém, Senhor. Segure o pão na sua mão para que nós possamos comer juntos. Amém? As crianças também devem participar. Vamos adorar o Senhor. Eu vou do seu sofrer participar, tua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor.
alegra o nosso coração, Senhor. Queremos a alegria que vem do alto. Nós estamos felizes, Senhor, mas nós queremos ser felizes mediante o mover do Teu Espírito em nós. Espírito Santo, toda obra que o Senhor fez em nos convencer de quem é Jesus. Espírito Santo, toda obra que o Senhor fez em nos mostrar o Filho. Oh, Espírito Santo, alegra-nos, para que nós possamos Te adorar como o Senhor deve ser adorado, em espírito e em verdade. Obrigado pela Tua morte, Jesus. Obrigado, Pai, por nos enviar o Teu Filho. Abençoa-nos agora, Senhor, em nome de Jesus. Coma e ore você ao Senhor. Depois de ter comido o pão com seus discípulos, Jesus pegou o cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança, bebei dele todos. Jesus compartilhou o cálice com todos os discípulos e todos beberam juntos. Da mesma forma, segure o cálice nas suas mãos para que nós possamos tomar juntos. As alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a pele, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue de Jesus.
obrigado por ter derramado o sangue do teu Filho para que nós pudéssemos nos aproximar do Senhor. Obrigado por ter morrido por nós, Senhor Jesus, e ter ressuscitado ao terceiro dia e ter levado sobre o teu corpo todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque não foi a nossa justiça, mas a tua justiça. Obrigado, Deus Espírito Santo, por ter nos convencido, ter nos mostrado o verdadeiro caminho por meio de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, agora junto com as nossas famílias, para que nós possamos, como o Senhor ensinou na Páscoa, que o Senhor estabeleceu, onde o cordeiro era morto. E hoje, Senhor, representando o teu Filho, Jesus, o Senhor, o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo. Abençoa-nos como casa, abençoa-nos como família. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vá para perto da sua família. Nós vamos tomar ceia juntos com a nossa família. Se você estiver sozinho, vire aí com alguém, você não pode ficar sozinho. Se você está vendo alguém sozinho, às vezes a pessoa está sozinha, ela fica com vergonha de chegar perto de você. Então você cutuca ela e fala, vem cá, vamos ficar juntos. Tá bom? Ninguém pode ficar sozinho. Glória a Deus. Junto com a sua família, fale para eles assim: este cálice simboliza o sangue do nosso Senhor, que foi derramado em nosso favor. Como Filho de Deus, nós declaramos que as bênçãos do Senhor estão sobre a nossa casa e que Ele há de responder todas as nossas orações. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos faça ser cada vez mais servos, que as nossas orações sejam mais ousadas e possamos ser ainda mais abençoados. Se eu pequei contra você, me perdoe. Em nome de Jesus, eu declaro que nada e ninguém vai separar nossa família. Em nome de Jesus. Amém? Vamos beber e vamos celebrar o Senhor. Ore junto com a sua família. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela minha casa, pelos meus irmãos que estão aqui reunidos. Quero te agradecer pelo teu amor em ter nos salvo, ó Deus, por meio do teu sangue. Obrigado, ó Deus, pela tua graça em ter habitado no meio da nossa casa. E, Senhor, como teu servo, se está faltando alguém no meio das nossas famílias, eu declaro que eles chegarão e todos virão te adorar e todos confessarão que tu és o Senhor da vida deles. Essa é a nossa oração e sabemos que o Senhor vai nos responder. Oramos também como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Dá um beijo na tua família. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Te amo. Miguelito. Te amo, filho. Te amo. Te amo, filho. Vamos adorar o Senhor e vamos receber a bênção. Vamos celebrar o Senhor.
trevas e o pecado. É amoroso e poderoso, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Sacode a terra com trovões santos, admirável, que gera espanto, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Vamos! Cantas a ordem em todos os cantos, traz o órfão, o Filho Santo, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Governa os povos com sua justiça, e cuja glória não é descrita, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo és pra mim. Digno é o Cordeiro de Deus. Vamos! Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Yeah! Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. É assim. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça, infalível amor, meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Dá a mão para quem está do seu lado, vamos receber a bênção. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por esta noite. Mais uma vez nós te agradecemos pelo teu amor e por podermos tomar desta ceia junto com os nossos irmãos e na tua presença. Abençoa-nos nessa semana, que possamos ver coisas extraordinárias sendo resolvidas, que possamos ver nossas orações subindo ao Senhor de forma, Senhor, linda, de formas que o Senhor responda a cada uma delas, e nós possamos nos alegrar e nos alimentarmos deste fruto de alegria. Guarda cada um na volta para sua casa. Abençoa este mês, Senhor.
Que nenhuma angústia venha sobre os corações das nossas famílias, Senhor. Porque o nosso coração é teu, está fechado para o Senhor. Mas não queremos nada que assole a nossa casa, os nossos parentes. Liberta e salva os nossos queridos, Senhor. E que até o final deste mês, muitos milagres possam acontecer para a honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz, em nome de Jesus. Se nós deixamos de orar por alguma coisa que você precisa que a gente ore, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Amém? Deus te abençoe, uma semana maravilhosa, com orações incríveis diante do Senhor.